Estamos começando mais um programa Nas Garras da Patrulha, pela sua TV Diário, canal 22, o líder desaparafusado de audiência. E vamos para as manchetes. Mais de 2 milhões vivem sem renda. A indústria da multa continua. Homem deixa mulher e vai viver com um baitola. Estas e outras notícias depois do comercial, daqui a pouco, já, aí dentro da sua telinha. Corta pra mim, meu filho, é só apertar um piloto. Quarta-feira, 10 da manhã. Tizio, mais uma vez, deixa o Instituto Penal. Meu irmão, tô me coçando pra fazer a parada, maluco. Morreu aqui. Aí pergunta, e agora, o que ele faz agora? Não, fazer ele pro interior da avó dele. Aí, Tizio foi pro interior de sua avó. E agora? Não, agora foi o seguinte, vamos fazer ele, fazer o quê? Roubou o carro-pipa. Tizio, na madrugada, assaltou um carro-pipa. No dia seguinte, levou pro meio da praça, reuniu a multidão, disse, galera, vamos tomar banho. Vamos tomar banho, doido, acabou a seca. Na verdade, aquele não era um carro-pipa, e sim um limpa-fossa. Se a gente puder universalizar isso, aquilo que é engraçado é sempre aquilo que foge de uma situação normal, né? Aquilo que é engraçado é sempre o inesperado, né? É uma questão, o sujeito que está andando no meio da rua, de repente tropeça e cai, né? É o sujeito que está, sei lá, todo sisudo se preparando para alguma coisa que as pessoas pensam que é sério, de repente o sujeito está indo para uma praia, né? O sujeito, sei lá, o cara de gravata, paletó entrando numa praia, né? Isso é inusitado. Aquilo que quebra a expectativa, geralmente traz uma questão que é o engraçado, que é o que faz rir, o que desperta curiosidade. Então, na verdade, as pessoas dizem, o melhor humor é do nordestino. Talvez faça mais graça por conta dessa quebra de protocolos. Aqui se fala a história do que é tabu no nosso humor, vai por aí. O humor mais crítico fica refinado, é muito mais irônico, o nosso é debochado, é sarcástico. A gente usa o palavrão, mexe em conteúdos que diz, aqui é o contrato, fazemos a piada. Ei, moça! Menina! Diz aí! Jaba pode. Eu nunca vi tanta cueca encardida. Eu tenho a impressão que esse povo daqui de casa não tá nem se limpando mais. É cada freada de bicicleta. Não! Mãe! Mãezinha querida do meu coração! O que foi, menino? Pra que esses gritos? Eu tô aqui pertinho! Mas eu também tá gritando! Mas foi você que começou a gritar primeiro! Então por que a senhora disse que eu tô gritando? Ora, deixa de conversa. O que é que tu quer, menino? A gente costuma dizer que o Garras é o carro-chefe da TV Diário. Tipo assim, ele é a apresentação da TV para qualquer lugar. E que ele consegue chegar em qualquer lugar tranquilamente. O Garras, ele veio da rádio, né, contando um pouco da história, ele veio da rádio. E aí o Mansueto Barbosa, que eu acho que era superintendente da TV Verdes Mares, teve a ideia de colocar bonecos. Não, vamos fazer um com bonecos. Vamos botar as vozes dos personagens que já estavam fazendo sucesso na rádio e colocar os bonecos para fazer. Aí contrataram o Circo Piniquim e acabou que virou um fenômeno. Tipo assim, o Garras, como na época da Parabólica, que a TV Diário pegava em todo o Brasil, o Garras era um fenômeno. Todo mundo deu conta do Garras da Patrulha. Eu acho que a lente de aumento sobre o nosso cotidiano é o bacana. Na verdade, o humor é uma lente de aumento do cotidiano. Mas a lente de aumento no cotidiano do nordestino, e principalmente no cotidiano do cearense, é legal. É onde foi quando o cearense pôde se ver representado em humor. Pôde ouvir um arriégua, um diabo é isso, macho, né? Um cara de chibata, um vá se lascar. Uma coisa é você falar que isso aí é natural, outra coisa é você
ver bonecos fazendo aquilo, entendeu? Ver situações. Então isso para mim é o legal. É a briga de vizinha, é o homem que chega e vê a mulher com outro, é o galego que a pessoa que está devendo galego. Então isso para mim que é a cereja do bolo das garras. No Garras, o humor é feito por bonecos, né? Assim, a maior característica do Garras são os bonecos. E o humor, a gente meio que peneira um pouco. A gente não solta qualquer coisa. Fala do corno, fala do cara do bêbado, tem um menino, tem aquela mulher que fala alto, né? Que grita, que é fofoqueira. São características que eu acho que as pessoas se identificam. Não só com ela, mas eu tenho um amigo que é muito coxinha. Ele fala mal de ser de quem, depois ele, na frente fala bem, né? Eu tenho a fulana vizinha lá de casa, só vive na janela lá fofocando com a outra. A gente não pode passar que elas estão lá fofocando. Então assim, eu acho que esses personagens, esses bonecos viraram característica do povo daqui e que o povo daqui conhece alguém que se parece com esses personagens. Sabe, eu acho que o boneco limpa muito a história, o boneco alivia muito o peso da história. Além do que o boneco ele tem uma aceitação tanto por parte das pessoas mais idosas, como por parte das pessoas jovens, como principalmente por parte das crianças. É como se o boneco ele fosse assim, digamos, uma síntese e ele facilitasse essa recepção. Agora, Gilda, vou fazer massagem naquele local que você mais gosta, no seu pescocinho. Olha só, gente, morro de inveja. Que pescoço lindo. Inclusive, tem uma grande chupada nele. Gilda, olhando para essa sua chupada no pescoço, você sabe qual foi a conclusão que eu cheguei? Que conclusão, Cornélio? Que aqui no Zé Volta, gente, tá aparecendo vampiro. O processo de caracterização do boneco passa necessariamente pela compreensão, pela noção de cultura. Quer dizer, por exemplo, vamos pensar no Cornélius, né? Então, como ele é configurado, como ele vai sendo criado. Então aquela ideia, a história numa perspectiva da cultura local, por exemplo, do corno manso. Então o que seria o corno manso? Aquela pessoa com um ar de inocente, aquela pessoa que traz um pouco de criança, tanto no seu jeito de falar, quanto na maneira de encarar as coisas sem maldade, né? Se fossem atores talvez não tivesse tido tanto sucesso como teve com bonecos, porque é um boneco feio, o bicho mal amanhado, é a cabeçona, é o oião, é a bocona, é um negócio, então a sátira aumenta ainda mais, entendeu? O apelo visual é bem maior do que só se ouvir. E se fossem atores com boneco, eu não me prendo só a um ator. Eu tenho 3 radioatores que fazem 15, 20 personagens, né? Então eu posso viajar por isso. E também o lance da imaginação. A pessoa que está em casa bate um pouquinho como é que é feito. Já chegou teve gente que acredita que tem uma pessoa dentro do boneco mesmo, entendeu? Então o fato de mexer com a imaginação de vários sentidos ajuda muito no resultado final, no riso da pessoa. O teatro de animação, ele se caracteriza pela existência, né, de bonecos, de um vestuário que caracterize esse boneco de forma marcante, objetos, diferentes formas. Esses objetos, essas formas se juntam à personagem criada, ao boneco, enfim, uma representação que, enfim, pode ser a representação de um homem, de uma mulher, pode ser a representação também de ideias abstratas, não necessariamente pessoas, não necessariamente uma representação de um sujeito social, pode representar também ideias, sentimentos, por exemplo, a raiva, ou como a ironia, ou como a alegria.
é retratada, né? Então existem formas diferentes de retratar isso no teatro de animação. Bob, meu filho, você está lindo. As meninas vão adorar. Ah, mãe, já vai me encher o saco de novo, ninguém merece. A senhora sabe que eu só quero saber de estudos, me formar em enfermagem ou então em pedagogia. Mas, meu filho, você com esse porte, com esse seu jeito machão, deve estar namorando é muito, né, Bobinho? Ah, mãe, que corpo o quê, mãe? Eu não quero saber de corpo, o importante é a questão espiritual, a questão que vem de dentro, a pessoa por dentro, não por fora, mãe. A senhora sabe que corpo sarado pra mim, eu admiro só nos outros. Lá vem tu com essa mania de achar os homens bonitos. Ô menino humilde. Ah, que nada, mãe, que nada. Eu sou muito uma pessoa observadora. Fico só bilando os corpinhos nas praias. Eu acho que vou fazer, em vez de fazer assim, sei lá, pedagogia, enfermagem, porque não se salva a vida. Já pensou, a pessoa se afogando, gritando, ai, ai. Aí eu vou lá e salvo aquele homem escândalo e faço respiração boca a boca. Que é isso, meu Bobinho? Mas cala a boca, que lá vem o teu pai. Vamos mudar de assunto. Não precisa mudar de assunto, não. Eu já tô de olho nesse menino com esse jeito agoiabado já faz tempo. Que é isso, paizinho? Olha, eu odeio goiaba, entendeu? Prefiro banana. O humor trata com estereótipo, né? O gordo, feio, o magro, o alto, o baixo, né? Como essas questões estéticas, por exemplo, elas estão ligadas a uma visão que reduz você. Você não é só isso. Estereótipo é uma coisa, preconceito é outra coisa, discriminação seria outro território, né? Discriminar é você, de fato, ter uma atitude, ter um comportamento diante de alguém em face, né, exclusivamente da sua cor, credo, raça, etc, etc. Ou seja, uma coisa menos iluminista possível, né? Rejeitar o outro, não aceitar o outro, porque ele é outro, né? Absolutamente comum. Preconceito é uma ideia pré-concebida, é só uma ideia, pelo menos não se transformou em ação. Estereótipo é uma categoria, é um conceito. Então, se você souber brincar com os estereótipos, minha hipótese é que quanto melhor você souber brincar com esses estereótipos, melhor para você, né? Se você suportar, e para os outros, né? Se você suportar que façam graça de você, daquilo que você acredita, etc., né? Isso é um sinal de superioridade, a meu ver. No humor, trabalhar clichê não há problema, certo? Desde que hoje nós temos essa noção que, por exemplo, é complicado você trabalhar com o humorista que trabalha com a loira burra, né? Mas assim, ainda assim se trabalha, né? O sujeito ainda trabalha com a loira burra, né? Essas questões ainda são colocadas, o humor, a bichinha, né? O sujeito que trabalha, que brinca ainda com os homoafetivos, mas o gay, a bichinha, né? Esses estereótipos, eles reforçam preconceitos, é verdade. Agora, é verdade também que hoje as pessoas se colocam contra isso. Bah, seu Antônio! Avia, seu Antônio! Abre aqui! Ah. Aí égua, seu Antônio, abre esse bar, macho! Que isso, hein? Que falta de respeito é essa? Ainda são 7 horas da manhã e vocês já estão aqui bebo? Ei, desculpa aí, né? Ei, desculpa aí. Ei, já não. Ainda. É verdade, viu? Ó, desde ontem que eu e o Tabosa, a gente tá aqui emendando mel. O boneco, quando ele é bêbado ou quando ele é pobre, ele tem que ser dessa ou daquela cor, são elementos que a gente precisa pensar, que para que a arte funcione como um espaço também para se pensar, né? Para se refletir, para se questionar e tudo mais. A arte sem propósito, sem compromisso, é uma coisa que não funciona muito bem. É interessante que se investigue para descobrir, por exemplo, por que algumas personagens, por que alguns bonecos foram nessa troca, né, de equipe que
que produz esses bonecos, eles foram mudando de aparência e até mesmo a personalidade, digamos assim, de alguns bonecos. A gente vê, do ponto de vista mais concreto, mais visível, né? A gente vê, por exemplo, o embranquecimento de alguns personagens. O TV Diário ele entrou em HD em 2015. E os bonecos que eram no circo Tupiniquim, acabou que já estavam muito velhos, acho que já fazem uns 8 anos que estavam sendo manipulados e tal, e acaba que desgasta mesmo os bonecos, né? Então, assim, quando a gente colocasse aqueles bonecos antigos no vídeo, o HD ia identificar todas as imperfeições, inclusive os novos a gente já consegue identificar, se você prestar atenção, tem algumas coisas que você vê que está amassado, pescoço, alguma coisa assim. E a gente precisava sim mudar a cara dos bonecos, dar uma cara nova, porque a TV estava de cara nova. No vídeo de hoje eu vou falar coisas que todo gaúcho fala, mas só gaúcho é que entende. E como eu sou um taura bagual por demais, eu vou traduzir para os viventes que não tiveram o privilégio de nascer aqui, mas que querem aprender o idioma mais culto do mundo. Sabe qual? O gaúchês. Baita chinelão. Que chinelagem! Me caiu os buteados no bolso. O paulista tem vários tipos de sotaque também. Tem o paulista da MTV, que vocês acabaram de ver. Tem o paulista italiano, que fala assim, que é da moga, que tem o sotaque mais puxado de Catanduva. Tem o paulista, que é o paulista do interior, que fala porta, corte, morte, sorte, forte, né? Que é o paulista que deve falar inglês, exatamente é esse, né? Piracicaba is near or far, né? Primeiro, como sociólogo da cultura, como estudante, pesquisador da cultura, uma das questões, primeiro, a gente tem que pensar que aquilo que é engraçado diz respeito ao contexto histórico-social, a uma configuração social, né? O que é engraçado pra gente aqui pode não ter nenhuma graça para um britânico, para um francês, quem sabe para um indígena e por aí vai, né? Para começo de história, eu acho que o crivo da cultura é muito importante no que diz respeito àquilo que é engraçado. O politicamente correto não é o fim do humor. O politicamente correto é algo interessante, porque desloca algumas questões e problematiza e evidencia o preconceito, sabe? Então o preconceito, o estereótipo, tudo isso vai ter que ser trabalhado mesmo, sabe? Acho que não dá pra gente, é só porque é de humor, só porque é linguagem cearense a gente vai aceitar, não. Por que que o bêbado tem que ser afrodescendente? Por que que o gay tem que ser saltitante, sabe? Acho que o rico da nossa diversidade é exatamente a possibilidade das nuances. Quando você coloca só o preto e o branco, quando você não vê todas as gradações possíveis, você está perdendo a possibilidade de falar outras questões, de falar para outros públicos. Fica muito raso o discurso, fica muito pobre a fala. O Tizil, por exemplo. O Tizil ele é um exemplo de que é o vagabundo, é o marginal, é o sujeito da periferia. É o chato, é o muito doido, é o vetinho. Né? É o sujeito que está numa situação de, vamos dizer assim, injustiça social, do ponto de vista do quadro, da estrutura social que a gente se encontra. Eles não estão fazendo a denúncia para dizer assim, olha, ajude essa população, que essa população está precisando de ajuda. Não, eles fazem um deboche. Eles debocham dessa categoria social. Como o sujeito que faz a bichinha, o gay, debocha da categoria social do gay, dessa categoria. Ele não faz uma discussão ou um humor que reflita sobre a situação daquele sujeito. Você ri do Tizil entrando no show do Gatti, do Raio, né, para roubar, quando ele entra lá e vê o pessoal da parte da polícia, né, que leva tiro. Você ri da desgraça do Tizil. Você não acha, você não se fica apenado com ele. O bom moleque do cearense, essa coisa é do dia a dia, a gente não perder essa molecagem da gente mesmo. O cearense é moleque por natureza, é o cara que brinca com a dificuldade, com a conta da luz que atrasou, o telefone caiu, rachou, tá com a tela rachada, ele manda, ei, lascou, só comprar no fim do ano. A gente brinca com a diversidade da gente. A gente tira muita piada em cima disso, né? E eu acho que o humor é de brincar em cima dessas coisas mesmo, né? País de primeiro mundo, nós vamos brincar com o quê? Fazer humor lá na Holanda, na Suíça, com o quê? Se todo mundo é rico.
Aí aqui a gente brinca, tu vê que aqui é o cabo sem camisa no meio da rua. Então, ei, macho, cadê teu time ganhou? Você não fez, você vai pra São Paulo e Rio. O Rio de Janeiro, o carioca ainda é mais leve ainda. Você vai pra São Paulo, é o povo mais formal. Todo, bom dia, aquela coisa toda. O cearense não, o cearense, o cara de manhã, amanhece coçando, sem camisa, coçando o rosto, dando bom dia. Ei, meu irmão, tudo bom? Ô, meu peixe, ô, minha joia. Essa coisa, a mulher que manga da outra, o menino que chega em casa, é isso. É verossímil dizer que o cearense é fuleiro. É verossímil por quê? Não é verdade, entendam. A questão não é dizer que é verdade. Porque nem todo cearense gosta de debochar e de fuleirar, né? De brincar com a cara do outro, ou de frascar consigo mesmo. Tem muita gente que se leva a sério, tem muita gente que não gosta de deboche, nem de piadas, nem de ir a show de humor, por exemplo, aqui, né? Mas é possível dizer que se você ter esse discurso de que as pessoas aqui no Ceará gostam mais de rir ou gostam de rir de si mesmo, e você encontra facilmente isso passeando pela sua periferia, pelo seu local de trabalho, conhecendo as pessoas que aqui nascem, é possível dizer que é verossímil falar que nós temos um comportamento, como foi dito, mais amolecado, ou mais fuleiro, ou mais brincalhão, né? É possível dizer que é verossímil. Então, há uma questão cultural, de fato, verossímil, que aqui as pessoas têm um tipo de humor que é um pouco mais difuso, mais difundido, de deboche, de escárnio, de escracho, de falar sobre questões polêmicas ou complicadas de uma forma mais debochada, não crítica socialmente, mas sim de escárnio, né, de derrisão, né? As pessoas, a história da vaia, do iê, né, de você, tipo, chamar o sujeito de carniça, chamar de corno, de baitola, né? Desculpa aí, né? Você, não pode falar. Pois é, né? Então, de você ter essa perspectiva, vamos dizer assim, mais derrisória. É um misto. O humor pode surgir tanto por uma coisa programada, que é comum, como é o caso que eles exploram. Eles exploram o que é convencionado, codificado na nossa cultura, determinados usos de figuras, de gírias já padronizadas do nosso repertório cultural, mas também o humor pode vir como uma quebra de expectativa, que é o caso de piadas que a gente de alguma maneira não espera, né? O uso de determinados, vamos dizer assim, conteúdos que surgem em determinadas piadas ou em determinados textos humorísticos e que vêm como uma coisa diferente. O humor é desestabilizador por excelência. A princípio, uma das características fundamentais para mim, universais do humor, é a desestabilização. Qualquer coisa. Tá um sistema organizado funcionando, alguém andando na rua, uma casca de banana. Pronto, criou uma situação. Tem o inusitado, né? Tem o inesperado, tem a desgraça, né, o fato de que acontece alguma coisa que é com o outro, que é um fenômeno interessantíssimo também, né, um jogo com a inteligência. E um casal se conhece no bar e saem para fazer amor. E depois do ato... Olha, eu tenho uma coisa pra te falar. Pode falar, diga. Eu sou mulher da vida. E o que a gente fez aqui custou R$100. Ah, né? Pois eu tenho uma coisa também pra te falar, ó. Sim, o que é? Eu sou taxista. E a corrida que a gente fez até aqui deu 150. Então passo pra cá, R$50. Ui! O humor tem uma característica que é universal, atemporal, né? Acredito, né? Assim, de fato, tem coisas que você pode achar graça hoje de muito tempo atrás. É mais difícil, evidentemente. Quanto mais próximo de nós, tanto temporalmente quanto espacialmente, mais fácil. Motivos óbvios, né? Você conhece os códigos, você faz parte da turma e eles são os outros. Então é muito simples, né? Esse tipo de humor, nós e eles. E assim funciona muito, né? Então, quanto mais próximo de nós, mais fácil da piada funcionar. Eu não sou também a favor daquela questão de que em nome do humor eu possa falar qualquer coisa e dizer no final que é piada, que não é. O Garras, ele vem em cima de um estereótipo, sim. Antigamente já foi bem mais. Hoje a gente tenta fazer humor de outras formas, mas deixando ainda o estereótipo, porque virou uma marca, né? Virou algo, como é que eu posso dizer? Virou algo clássico. Antigamente nas Garras a gente podia fazer coisas que hoje não pode. Que bom que não podemos, que bom que a gente encontrou um limite.
E eu prezo muito isso. Tem os estereótipos, tem a piada batida e tudo, porque a gente mantém isso como algo clássico. É algo clássico das Garras da Patrulha que a gente ainda traz. Mas tem personagens novos, diferentes, que saem do estereótipo e vão para outra linha. Por exemplo, tem dois personagens do rádio, que é um casal gay, que é o Raimundão e o Jurandir, que é espetacular, que eles tratam de problemas de casal, de deixar a toalha em cima da mesa, de não sei o que, em cima da cama, mas é um casal homossexual, e isso a gente trata com uma leveza tão grande que é gostoso de se fazer. É possível rir do diferente? É legal rir do diferente? Como se rir do diferente, né? As diferenças hoje sendo colocadas em questão e colocadas no cenário público como é preciso ser diferente, é preciso respeitar o diferente. As questões LGBTs, as questões feministas, as questões do negro, né, das mulheres. Então você tem uma série de questões que hoje está complicado rir do diferente, certo? Do inusitado ainda se ri, mas está um pouco mais complicado rir do diferente. Eu não gosto da ideia, né? Porque mau gosto é uma questão pessoal, subjetiva, é minha, né? Geralmente a gente chama de mau gosto aquilo que é diferente do nosso. Isso eu acho que é um universal, todo mundo vai dizer isso. Já tive problemas com o Ministério Público, por conta de algumas coisas que eu falei na televisão, aí no rádio não tem problema nenhum. Então o personagem da rádio, que foi pra TV, que é o pastor, meu amigo e minha amiga, eu tinha um probleminha com a Universal. A Universal foi lá na rádio, mandou um representante, cara de paletó, um babãozinho perto dele, aí me procurou sair para ver o que era. O cara disse que ia me processar porque eu estava denigrindo o nome da igreja dele. Eu nunca falei nome de igreja nenhuma e nem nome de pastor nenhum. Então ele ficou sem álibi, sem argumento. Aí o rapazinho que estava com ele falou, mas se você, ele tem a voz assim, mas se você continuar insistindo em denigrir o nome da nossa igreja universal, você vai pro inferno. Eu disse, vai eu e Ed Macedo, de mão dada os dois. Falei para ele isso aí. Foi um episódio engraçado que eu... trágico, mas ao mesmo tempo engraçado. Mas eu gosto mais do rádio, sabe? O rádio é melhor para mim. A piada de mau gosto acontece quando o ouvinte não aceita que está no jogo do humor, numa piada. Ei, você agora ofendeu os negros, você agora ofendeu os pobres. Só que o humorista coloca ele na regra do jogo. Ei, isso é uma piada. E o mais interessante, sendo uma piada, é o humorista falando, não é o sujeito que produz. É uma faca de dois gumes, né? É uma poderosa ferramenta, tanto para denunciar estereótipos, tem gente que faz isso muito bem, quanto para reforçá-los, né? Vai depender muito também do público, né, receptor, que vai perceber aquilo ou como ironia, né, por exemplo, ou como reforço, e vai ter aqueles que simplesmente vão achar graça, né, principalmente se não for com eles, né, geralmente, né, essa economia. Se estiver rindo do outro, melhor, né? Esse humor requintado não é próprio nas Garras da Patrulha. Ele nasce com a perspectiva de deboche sobre, vamos dizer assim, as notícias policiais, né? Quando ele surge no final dos anos 80, por aí. Ele surge dentro dessa perspectiva. E o que é interessante é que quem estava nas notícias policiais não eram políticos. É a categoria social mais baixa, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando pelas Garras da Patrulha, mais um rabo de foguete. E você já sabe quem é que vai se lascar de novo. Ele mesmo, Tizil. Quarta-feira, 10 da manhã. Como tá chegando as festas do meio do ano, Tizil recebeu o induto do São João. Diz aí, boca de pinica, é muita sorte do nego, maluco. Finalmente me dei bem, doido. E mal deixou o presídio, Tizil começou a maquinar seu próximo plano. Meu irmão doido, meio cheio de festa, e eu vou ficar a pé? Tu é doido, maluco? Diz aí que eu vou fazer a parada. Vou pegar o carro, doido. Na verdade surgiu um programa chamado Patrulha Policial. Não sei se é do Povo. Enfim, surgiu esse programa. E depois veio a ideia de se fazer um programa em cima desse, que é meio que uma cópia, alguma coisa que era assim, que é bem com uma cópia mesmo, né? Parecido. E aí surgiu, por conta da Patrulha Policial, surgiu nas Garras da Patrulha,
que na época já era com o Dejaci Oliveira, que é o integrante que começou e que permanece até hoje. A ideia era colocar humor nas situações policiais. Por exemplo, antigamente as Garras da Patrulha eram muito feitas em cima de assuntos policiais, em dramatizar um assalto que acabou com prisão e tal. Então aí surgiu esse lance da encenação, dos radioatores e tudo. Hoje não, hoje a gente saiu do estereótipo policial e abrangeu de convivência social. Eu não colocaria o Nas Garras da Patrulha como um tipo de humor reflexivo, ou que incita a reflexão. Ele não é um humor que incita a reflexão, não acredito. A minha leitura sobre o Nas Garras da Patrulha é justamente esse escracho, o deboche, e é o deboche pelo deboche. Lipovetsky tem uma hipótese, que é de que nós vivemos hoje numa sociedade basicamente cool, em que o humor é um humor soft, light, né? Ele usa de propósito, né, esses termos em inglês, desengajado essencialmente, mais, né, leve, livre, leve e solto, um tanto bobo e também profundamente publicitário. É evidente que o tipo de humor debochado, de escárnio, ele está muito ligado ao humor popular, porque o humor francês, da palavra de espírito, né, dos xistes, né, das falas mais requintadas e tudo mais, esse é um humor ligado às elites, às altas paneladas, como diz o Falcão, lá da alta sociedade, né? As pessoas que vivem em ambientes mais comportados, de controle das emoções, onde as pessoas se portam com mais, né, vamos dizer assim, civilidade, aí o humor não pode ser escrachado. Se o humor moleque é identificado como escracho e com deboche, não cabe. É possível dizer sim que é um humor da população, ou melhor, do populacho. Então acredito piamente que o humor não só possa, como deva ter essencialmente essa característica de crítica, de pensamento, né? Ele é tão amplo, né, que ele passa por uma gama enorme de manifestações, que vai do palhaço, do bufão, do bobo, do humor de físico, enfim, né, que é básico, o pastelão e tal, né? Totalmente sem compromisso com nada a não ser com a arte de fazer rir, palmas para eles, inclusive, né, super importantes, né? E tem o outro time, né, que é o do outro lado, que é o humor engajado, politizado, intelectual, né, pensado, aquele que te faz cócegas no pensamento. Acho que a melhor definição é do Leon Eliachar para isso. O humor é a arte de fazer cócegas no pensamento, né? Você fazer o pensamento rir. O humor sim tem essa perspectiva crítica, mas é evidente, digo mais uma vez, depende do posicionamento que o sujeito coloca, né? Você não pode dizer que o humor é necessariamente crítico. Ele tem essa possibilidade de fazer crítica, mas ele pode muito bem reforçar preconceitos, né? É evidente que a minha fala inicial foi muito dentro desse sentido, de uma crítica a esse humor preconceituoso, né? Mas eu entendo sim que o humor ele pode ser usado também como uma ferramenta de crítica, desde que ela seja usada, digo mais uma vez, dentro de um contexto histórico-social. Daí é que eu digo, não existe piada inocente. Na minha perspectiva teórica e analítica, não existe. Eu sou sociólogo, não posso perceber o mundo social isolado, né? As pessoas, as nossas falas não são isoladas. Nós somos produtos de um meio. Essa é a minha visão sociológica. Ou eu não seria sociólogo. Há outros mecanismos de linguagem para você fazer humor. Esse do Garras da Patrulha é principalmente fundado na valorização da oralidade, da fala coloquial, gera uma aproximação do público, porque ele se identifica com aquele falar e diz, olha, parece comigo, e ri. Só que muitos não percebem que ali não há somente o discurso humorístico, há o discurso da autoimagem que essa fala carrega desse enunciatário, desse telespectador. É uma identificação, como eu disse, sutil, porque ao mesmo tempo a gente vê o humor no Garras da Patrulha, mas ao mesmo tempo é um humor que pode estar nos ironizando na nossa identidade como cearense. Penso que essa irreverência ela foi muito cooptada, ela é muito trabalhada pela indústria cultural. Eu acho que essa irreverência cearense ela se tornou um produto de consumo que está nas pizzarias, que está nas casas de shows, que está em alguns teatros, e é um produto que tem que ser analisado de uma forma mais rigorosa e que eu do meu ponto de vista, vejo com muita simpatia a forma como essas pessoas conquistaram o mercado. Não é fácil conquistar o mercado em Fortaleza.
a gente pode fazer algumas críticas, alguns exageros, talvez uma preferência muito grande pelo que o Bakhtin chama de baixo corporal, nas piadas que estão do umbigo para baixo. É o seguinte, se você arranjar um namorado, anota na caderneta. E ele tiver mais de 30 anos e for malhado, é viado. Quem gosta de homem musculoso é viado, minha filha. Mulher gosta de estabilidade e dinheiro. Não é não, ora, mas... E outra coisa, se alguma menina aqui tem algum namorado que cria gato, pode entregar. Mulher, se você tiver um namorado que cria gato, largue, porque ele é viado. Minha filha, gato não passa de um cachorro. Miau, miau, isso é viadagem, mulher. Por exemplo, alguns humoristas que se apresentam na Praia de Iracema, na Beira-Mar, eles têm um linguajar, às vezes, muito técnico, né? Muito técnico, muito cheio de... né? E alguns têm um linguajar escrachado demais, né? Não tem arrudeio. As garras não, as garras, ela, até por conta da censura também, do horário, ela tem um linguajar um pouco mais leve, mais engraçado. Eles criam mecanismos de identificação através de mexendo com a prosódia da fala. Ele não só imita, porque o cearense não fala exatamente daquele jeito. Então ele acentua, exagera a prosódia, em alguns momentos a entonação, o arrastado da fala, a fala é nasalizada. Olha, não é só, porque a gente atenta muito, é o cearês ali. Não é só isso. É um humor que nos coloca numa posição negativa nossa para fazer rir, em alguma medida. É uma fala exagerada. Essa molecagem que a gente fala no Garras, né? É muito mesmo o jeito cearense. O jeito que a gente fala, aqueles gritos que a gente tem mania de dar, vai, essas coisas. Então, assim, acaba que ajuda a gente a compor o programa com essa molecagem. Por isso que o Dudu grita, ei, não sei o que, me dá bem alto e tal. A beiçuda lá, ei, moça, gente, até dar um parênteses também aqui. Quando a beiçuda entra, ela diz, ei, moça. Que aí as pessoas ficam passadas quando eu digo que é ei, moça. Não é mimosa, não é. É ei, moça, tá? Então, esses gritinhos, essas coisas que são mais moleques mesmo da gente, é o que o povo gosta mesmo. As pessoas se identificam. Quando uma pessoa, como já vi aí nas redes sociais, pessoa mesmo gravando, e tô aqui em Paris, vou soltar um grito cearense, uma vaia. Isso chama a atenção de todo mundo. Todo cearense sabe o que é isso. Então, assim, eu acho que isso é que ajuda a compor todos os personagens, né? Essa molecagem, essas brincadeiras, essas bobagens. O Ceará tem uma longa tradição de verve humorística. Tem a Raia Miúda, que povoava a Fortaleza Belle Époque, né? Um tema muito bacana, né? Foi estudado em Fortaleza Belle Époque. O Gilmar de Carvalho também fala sobre isso, que é aquele povo que não fazia parte da elite burguesa fortalezense, que queria ser carioca, que por sua vez queria ser francesa, e achava aquilo muito engraçado, e fazia zombaria e tal, e vaiava o sol. Eu vejo Fortaleza Belle Époque como sendo uma fantasia, uma idealização das elites que queria que a França fosse aqui, as elites que queriam que a França fosse aqui. Então, para mim, Fortaleza Belle Époque não existe. É um grupo de pessoas que tocava piano, que falava francês, que tinha o maior poder aquisitivo, mas isso não é Fortaleza. A Fortaleza, ela estava no areal, a Fortaleza, ela estava nos arrabaldes, na periferia, assim. A Fortaleza sempre foi uma cidade muito excludente, muito problemática. Então, de onde é que relação a gente pode fazer entre esse período, final do século XIX, início do século XX, e a gaiatice cearense? Nós tivemos nesse período um movimento literário, artístico, musical muito curioso, muito criativo, chamado Padaria Espiritual. E nós tivemos em seguida a Padaria Espiritual, uma figura que eu considero uma figura central para a gente compreender a irreverência cearense, que é a figura do Ramos Cotoco. Ramos Cotoco nasceu em 1871 em Fortaleza, faleceu em 1916. Ele nasceu com um defeito congênito, ele não tinha um dos braços,
Mesmo assim, ele foi pintor, ele foi desenhista, ele foi poeta e ele foi principalmente o boêmio. Falava, por exemplo, que o passeio público, que era a principal praça de Fortaleza, ela mostrava exatamente que as elites ficavam numa parte da praça, que as camadas médias ficavam noutra parte e que o povo ficava noutra parte. Então ele debocha dizendo que ao invés de querer namorar as patroas, ele preferia namorar as criadas. Ele vai debochar, por exemplo, do excesso que as mulheres faziam à época, hoje nem tanto, de maquiagem, de enchimentos, assim, uma coisa meio artificial que as mulheres faziam para se tornar mais bonitas. O Freud tem no texto de 1928, o humor, no qual ele vai falar das tópicas freudianas da consciente, inconsciente, subconsciente, né, as questões teóricas da psicanálise sobre o cérebro, sobre o funcionamento da psique humana. Ele vai trabalhar uma questão lá que o humor é ousado. Ousado no que sentido? O humor, ele desafia, é uma forma dos medos que são internalizados de maneira inconsciente serem confrontados, certo? É uma forma de confrontar o mundo que é tão cruel. Se não me engano, é Aristóteles que discute uma questão da tragédia e do humor, da comédia. Tragédia e da comédia. A tragédia lidaria com o que há mais de sublime no ser humano. E a comédia lidaria com aquilo que é, vamos dizer assim, baixo no ser humano. O homem vai à igreja e, chegando Lara... O que você gostaria em que eu lhe ajudasse? Seu padre, primeiramente a benção. Deus te abençoe, cabeça cheia de piões. Seu padre, me tira uma dúvida. Sim, meu filho. É pecado ganhar dinheiro com a desgraça dos outros, é? Mas é claro, meu filho. Ah, é? Pois devolva o dia do meu casamento. Você não vê, vamos dizer, a identidade da cultura, como é que eu diria, letrada ali. O cearense letrado. É um programa direcionado para que um público ria daquilo que é bem comum. E se você dá risada, é uma espécie de deboche, é do exagero, é da perua, é da fofoca. São os valores estereotipados para ser do nordestino. É o sertanejo, é o cara que fala errado, é o cara que rouba. Tudo bem que o programa explora a violência e, de alguma maneira, o cotidiano, a experiência do cearense. Mas veja, não aparece nada ali de valores, vamos dizer, letrados, ou de uma cultura letrada, ou de uma cultura um pouco mais... É a exploração. O que nos faz rir é nos identificarmos com a pobreza, com a desgraça. A gente tem uma preocupação muito grande em não ofender. A gente não ofende, a gente brinca com a situação que aquele personagem foi inserido. A gente brinca em cima daquela situação e não o ofendendo, e não dizendo, sei lá, criticando. Resumindo mesmo, a gente não é contundente em cima disso. A gente brinca com a situação que a gente mesmo cria. Mas hoje, como a gente tinha falado hoje, existe um cuidado muito grande por conta de uma evolução humana mesmo, de que a gente fala, pessoal, antigamente os trapalhões falava-se mó esculhambação, ninguém dizia nada. Hoje não pode falar. Antigamente tínhamos mais liberdade de se falar coisas que hoje a gente não fala. Antigamente, por exemplo, vamos trazer para um passado recente, o Tizil da Cidade Patrulha, antigamente tinha um cigarro na boca. Então, foi o que aconteceu, ele perdeu o cigarro, exatamente, para não se fazer apologia ao uso de cigarro. O Tabosa, que é um bêbado, antigamente era com copo, com a garrafa, bebendo e tal. Hoje ele pode estar bêbado, porque é a essência do personagem, ele está bêbado, mas eu não posso mostrar ele bebendo, entendeu? Eu não posso mostrar ele ali que está com a garrafa, que bota a cachaça no copo, que toma, que brinca com... Tipo, a gente não pode. Então,
Essas mudanças foram as principais e também, antigamente, era um pouquinho mais ofensivo, né? A gente era mais, cutucava com mais força e tudo, e hoje a gente tem uma preocupação muito grande em deixar um humor mais podado, até porque a gente tem um público infantil muito grande. Humor, esse é o critério, né? Então não é mau gosto ou bom gosto. Primeiro critério, é engraçado, vale a pena? Então, vamos lá. Ah, mas está me incomodando muita gente, tá bom, vamos ver, né? Às vezes incomodar muita gente é bom, né? Não é necessariamente ruim. Vale tudo. Eu gostaria aí de filosofar, né? Indagar. Vale tudo? Você acha que vale? Bem, é possível dizer que hoje, com essa questão que os humoristas se defrontam, eles falam do politicamente correto, que está acabando com o humor, eles falam de um pensamento muito policialesco sobre as piadas e tal, mas eu sempre me indago da seguinte forma: existe uma piada inocente? Existe qualquer fala que não seja ideologizada, que seja descontextualizada? Existe? É possível pensar dentro de um contexto no qual eu posso falar do negro da forma como eu falava antigamente, o negro que não caga na entrada, caga na saída. Negro não é bicho que se confie. É possível trabalhar essas questões? É possível falar assim do negro? É possível falar da loira burra? É possível falar da bichinha? Da forma como se tratava antes? A piada é inocente? Olha lá vem ele, entrou de novo no rabo de foguete. Olha lá vem ele, é o Tizil no rabo de foguete. Meu irmão doido, passa a carteira, meu batera. Cadê o celular, minha metaleira? Onde tem confusão, ele tá colado. Nunca se dá bem, eita cara azarado. Vivia aprontando pelo Brasil. O nome dele é Tizil. Onde tem confusão, ele tá colado. Nunca se dá bem, eita cara azarado. Vivia aprontando pelo Brasil. O nome dele é Tizil. Meu irmão doido, é muito azado, nego. Meu irmão doido, maluco se ferrou de novo. Meu irmão doido.